Fala galera, tudo bem? É uma honra estar aqui a convite do Tiuli para passar conhecimento para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rodolfo Marques, eu sou graduado em TI, tá? Então a minha vida inteira eu trabalhei com TI, trabalhei aí durante 7 anos nesse mercado, mas me apaixonei pelos investimentos lá em 2016, quando eu comecei a investir em renda variável e aquilo foi a virada de chave para mim, né? Posso dizer que foi como aquele bichinho do mercado, né? Uma vez que você conhece o mercado financeiro e conhece as inúmeras possibilidades que ele propicia para você, a sua cabeça muda, os seus objetivos de vida mudam também. Então, naquele momento eu mudei e eu sabia que eu não queria mais trabalhar com TI, por mais que eu gostasse, porque a minha paixão estava muito mais relacionada aos investimentos. E, diante disso, comecei a estudar bastante ali em 2016, na parte de renda variável. Em 2018 eu criei o Instagram Vamos para a Bolsa, tá? Em que lá compartilho inúmeras informações sobre investimentos, porque é aquilo que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de fazer. Então, compartilhar informação sobre aquilo que nós gostamos não tem nada mais prazeroso. E eu sou especialista em investimentos certificado pela Ambima com a certificação CEA. E, enfim, esse é um pouco de mim. Queria agradecer aqui publicamente o Tiuli pelo espaço. O Tiuli é um cara que eu respeito muito no mercado financeiro. Primeiro, pelo conhecimento que ele tem do mercado, que é sem igual, e outro, pela humildade que ele tem. Então, olha o espaço que ele está abrindo aqui para que outras caras apareçam aqui no canal do conhecimento. Então, eu sou muito grato a isso. E sou grato a ele como investidor, porque eu comprei o Close Friends dele em fevereiro de 2019 e aquilo começou a mudar a minha cabeça como investidor. Comprei também o curso dele, Segredos de Família, estive em eventos presenciais, então estar perto de quem tem muito conhecimento, estar perto de quem é bom nesse mercado e não é falastrão e sim uma pessoa skin in the game, eu acho que é fundamental. Então eu queria deixar aqui de antemão, já antes de irmos aqui para o conteúdo, os meus agradecimentos ao Tiuli. E, galera, eu quero falar aqui sobre inúmeros temas com vocês, tá? Mas o primeiro que eu quero abordar é investimentos no exterior, tá? Porque eu acho que é muito importante estarmos expostos lá fora, estarmos expostos, se não for diretamente lá fora, mas que seja aqui do Brasil, mas de alguma forma expor parte dos nossos recursos a dólar, tá? Isso é muito importante, eu vou mostrar aqui para vocês o porquê, beleza? Então, tem aqui alguns motivos para que você invista no exterior, tá? Temos aí a proteção cambial, temos maiores opções lá fora, temos questões de segurança e temos também vantagem fiscal e eu vou abordar cada um desses tópicos aqui para vocês. Então, o primeiro é a proteção cambial. Então, dê uma olhada nesse gráfico aí, em que desde 2010, tá? Então, do início de março de 2010 até o início de março agora de 2020, eu puxei os retornos do dólar e os retornos do Ibovespa, tá bom? Então, para quem não sabe, o Ibovespa é o nosso maior índice de ações aqui do Brasil. Então, ele tem ali uma cesta de ativos, aproximadamente 64 ativos, que são os maiores da nossa bolsa brasileira. E ele, de certo modo, é um termômetro sobre o mercado de ações aqui no Brasil, tá? Então, com isso, nós temos os retornos aí do dólar e os retornos do Ibovespa. E dá para ver que o dólar, nesse período, nessa janela de 10 anos, ele se valorizou 151% contra 57% do Ibovespa. Então, investir em dólar é importante porque nós vamos estar exposto à moeda mais forte do mundo. E um outro ponto, nós temos que lembrar que o Brasil ele é um país emergente, tá? Ele não é um país de primeiro mundo, assim como os Estados Unidos. Então, é muito importante que nós aqui do Brasil tenhamos parte da nossa carteira direcionada ao dólar. Exatamente porque em momentos de crise, principalmente como nós tivemos ali de 2014 a 2016, olha aqui que o nosso índice Bovespa corrigiu, né? Ele deu uma caída. Mas olha o dólar, o que aconteceu, né? Há uma correlação negativa, geralmente entre o dólar e o Ibovespa. Então, enquanto o Ibovespa cai, dólar tende a subir. Se dólar cai, Ibovespa tende a subir, geralmente, tá? É assim que acontece a nossa dinâmica e dá para ver aí mais recentemente com o coronavírus, né, o quanto que o Ibovespa deu uma corrigida aí e o quanto que o dólar está subindo. Então, estar exposto ao dólar é importante porque isso vai trazer uma maior tranquilidade para você investidor, tá? Eu vejo que muitas pessoas estão investindo
estão começando agora ou já investem há algum tempo e são muito do home buys, né? Eles são muito baseados em investimento aqui no Brasil somente. Mas como nós não somos países de primeiro mundo, né? Um país de primeiro mundo, acho que é de fundamental importância estarmos expostos de alguma forma ao dólar. E claro, vou mostrar isso daqui para vocês, mas aqui eu estou mostrando primeiro os motivos para que vocês invistam no exterior. O outro ponto aqui também é nós compararmos o nosso índice Bovespa, que está aqui em vermelho, com o IVVB11. Tá? Então, para quem não sabe, o IVVB11 eu vou explicar um pouquinho melhor mais adiante, mas ele é um ETF. Para quem não sabe o que é um ETF é um Exchange Traded Fund. Então, ele é um fundo de índice de mercado que ele vai replicar algum índice de referência. Então, por exemplo, o índice Bovespa, que você deve ver lá no Jornal Nacional, o William Bonner falar, o índice Bovespa hoje variou 1%. O que é isso? O índice Bovespa é o índice que tem ali as maiores ações da bolsa, tá? Aproximadamente as 64 maiores ações da nossa bolsa brasileira, então ele é um termômetro de como está o mercado de ações. Lá nos Estados Unidos, o maior índice amplo é o S&P 500, que é um índice que tem as 500 maiores ações da bolsa americana. E o IVVB11 é um ativo aqui do Brasil, o qual você consegue estar exposto às variações do S&P 500 lá fora, tá? Então aqui você consegue mais ou menos ter uma relação e ter uma base de como se portou, né, desde 2014, ali de junho de 2014, que foi mais ou menos quando começou o IVB11 aqui no Brasil, até o momento atual. Então, dei uma olhada que principalmente, né, de 2014 a 2016, enquanto o Ibovespa deu uma forte corrigida, o IVB11 subia, exatamente porque o mercado americano estava subindo. Aqui de 2016 a 2018 continuou a subir, né? Os dois ativos subiram aí, de certo modo, em conjunto. É, aqui em 2018, né, nós tivemos a greve dos caminhoneiros e lá fora continuou subindo mais forte. Aqui nós, enfim, tivemos o coronavírus e tanto o IVB11 quanto o Ibovespa sofreram um pouco. Mas o que o Ray Dalio diz, né, que é um dos maiores gestores de hedge fund do mundo, autor do livro Principles, que a diversificação é o nosso último almoço grátis. Então, é importante que tenhamos diversificação dentro do portfólio e que não focamos só em ativos em real. É importante termos ou olharmos para ativos em dólar também. E concentrar todo o seu patrimônio em uma só estratégia pode ser desastroso, tá? Então, imagina que você começou a investir em 2014 e só investir aqui no Brasil. Você viu a sua renda variável caindo de 2014 a 2016. Só que, se você gosta de renda variável, você poderia estar exposto nos Estados Unidos, e enquanto a sua cesta de ativos aqui do Brasil caía, pelo menos aqui estava exposto lá fora, estava subindo e com isso dá uma equilibrada maior no seu portfólio. Se o Bovespa cai, por exemplo, 8% aqui, como ele caiu aproximadamente em fevereiro desse ano, a sua carteira não vai cair tanto assim porque ela está indexada um pouco lá fora, tá? Isso vai trazer um balanceio interessante, beleza? Então, essa é a proteção cambial que você investir em dólar te propicia. Mas tem um outro ponto aqui que são as maiores opções, tá? Eu acho que isso é muito legal porque quando nós pensamos no exterior, lá é um mercado muito maior, lá é um mercado que é muito mais acessível, lá é um mercado em que mais de 50% da população investe e com isso tem mais de 4 mil ações somente somada às duas principais bolsas americanas, que é o NYSE, que é a bolsa mais tradicional, e o Nasdaq, que é a bolsa mais recente, está principalmente voltada ali a empresas de tecnologia. E aqui no Brasil nós temos algo em torno de 400 ações. Então, nós temos 10 vezes mais opções lá no exterior de ativos. E outra coisa, né? Investir nos Estados Unidos é você estar exposto ao mercado global, porque como lá é um país de primeiro mundo, além de ter ações que são residentes do próprio Estados Unidos, né, que foram fundadas lá, que tem a base lá, tem também empresas do exterior, tem o Alibaba, por exemplo, que está lá, tem empresas do Canadá, tem empresas do mundo inteiro que abrem capital lá. Aqui do Brasil mesmo tem a Stone, que está lá, a XP abriu capital lá. Então é um mercado global. Você está exposto ao exterior, acaba te propiciando isso, né? Esse acesso ao mundo inteiro. Aqui no Brasil, é, nós conseguimos acessar sim outras empresas também de fora, né? Nós temos as BDRs que eu já vou explicar para vocês, mas nada se compara à exposição que o mercado americano traz a você, investidor. Tá? E aqui no Brasil, nós estamos aí, temos outras opções, é claro, temos algumas BDRs, é possível comprar
Amazon aqui do Brasil, Apple aqui do Brasil, Facebook aqui do Brasil, mas eu já vou explicar um pouquinho para você dessa dinâmica e, majoritariamente, nós ficamos aí presos, de certo modo, ao nosso mercado doméstico. Então, quando investimos no exterior, quando se expomos lá fora, é interessante porque temos o mundo em nossa mão, tá bom? Um outro ponto aqui interessante é a segurança, tá? Então, quando você investe em uma corretora do exterior, tá? Tem inúmeras opções, tem aí a DriveWealth, tem a Charles Schwab, tem a Interactive Brokers, tem a TD Ameritrade, tem a Avenue Securities, que é particularmente a corretora que eu uso para investir lá fora, porque o criador foi o Roberto Lee, que criou aqui no Brasil a Clear, que posteriormente vendeu para o Grupo XP, e ele criou lá fora a Avenue, que é uma corretora que, enfim, tem suporte em português. Para você enviar os recursos lá para fora, você envia via TED, não precisa fazer uma remessa. Então, é bem legal nesse sentido e tem também o suporte em português. Mas, enfim, todas as corretoras que são cadastradas, né, homologadas pela SEC, lá nos Estados Unidos, que é como se fosse a nossa CVM aqui, ela pode ter alguns selos. E o principal selo que vai trazer segurança para você, investidor, é o SIPC, tá? Porque ele vai te propiciar uma garantia de até 500 mil dólares investidos na corretora caso ela venha a quebrar, tá? Então, é um pouco diferente a dinâmica aqui do Brasil quanto a dinâmica lá do exterior. Aqui no Brasil, a sua custódia fica na corretora, mas o ativo ele está atrelado a você. Ele está atrelado ou ao CPF ou ao CNPJ que originou a negociação. Então, se você tem, por exemplo, uma conta na Clear e você tem ações lá e eventualmente essa empresa venha a quebrar, é fácil de você mudar a sua custódia para uma outra corretora, tá bom? Então você faz facilmente essa transferência. Agora nos Estados Unidos é diferente, a custódia fica em nome da corretora. Então temos até um exemplo aí do Lehman Brothers, que foi um dos marcos da crise do subprime de 2008 com a quebra dele, em que inúmeros investidores tinham recursos investidos lá. Só que o Lehman Brothers quebrou e esses investidores ficariam a ver navios. Só que como tem o SPC, ele garante até 500 mil dólares que você tem investido nessa corretora, tá bom? E, claro, desses 500 mil dólares, ele garante até 250 mil dólares em conta corrente. Então, é bem interessante toda essa proteção que você tem ao investir no exterior. Esse SPC funciona, então, inclusive, quando teve a quebra do Lehman Brothers e o Lehman Brothers tinha o selo SPC, os investidores foram ressarcidos ao longo do tempo. É claro, isso não vai ser em D1, né? Quebrou o banco num dia, no dia seguinte você já vai ter essa grana, não. Demora um tempo para isso, mas todos os investidores foram ressarcidos da quebra do Lehman Brothers até esse limite de 500 mil dólares, beleza? E um outro ponto importante para nós aqui do Brasil, que é a vantagem fiscal. Então, aqui no Brasil, quando nós negociamos ações na pessoa física e fazemos vendas com lucros de até 20 mil reais no mês, nós não pagamos imposto nenhum, é um lucro isento. Acima disso, acima de vendas com lucro de 20 mil reais por mês, nós pagamos 15% sobre o lucro nas operações. Só que lá no exterior é um pouco diferente, tá? Todas as vendas com lucros do mês, elas são isentas de imposto até 35 mil reais, tá? Então você vai ter que converter os recursos, enfim, tem que ver o montante que você vendeu em dólar com lucro e converter isso pelo câmbio do dia para saber se você fez essa venda superior ou não a esse teto. Mas o que é legal, isso vale tanto para ações, que são as stocks, para REITs, que são como se fossem os nossos fundos imobiliários lá fora, e para ETFs. Então, para todos esses ativos de renda variável, você tem essa vantagem fiscal como investidor aqui do Brasil, tá? Só para ações que nós, investidores pessoas físicas, temos essa isenção até o lucro de até 20 mil reais, vendas com lucro de até 20 mil reais no mês. Se você for vender um fundo imobiliário e tiver lucro com ele, e for vender a cota, né, você comprou a 80 e vendeu a 90, você teve 10 reais de lucro, você vai ter que pagar 20% em cima desse ganho de capital que você teve. Se você vender ETFs de renda variável, tiver lucro, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre o lucro que você tiver, independentemente do
tamanho do lucro que você teve. Então, é legal essa vantagem fiscal que nós temos ao investir diretamente no exterior, tá? E aí, tudo bem. Como que você pode dolarizar os seus investimentos, né? Eu falei aqui de investir no exterior, o porquê que é importante você estar dolarizado e tudo mais, mas como que você pode dolarizar na prática os seus investimentos, tá? Então, nós temos opções aqui do Brasil e nós temos opções diretamente lá fora. Vou mostrar aqui três opções direto aqui do Brasil que você investidor consegue fazer e uma opção lá fora, tá bom? Uma opção que abre para um leque gigantesco. Então, vamos lá. Temos aqui um fundo cambial. Então, se você quer estar exposto às oscilações, às variações do dólar, você não precisa necessariamente comprar um papel moeda, você não precisa necessariamente ir numa casa de câmbio e comprar o dólar físico. Não, existem investimentos como esse fundo aqui do BTG Pactual, que ele é um fundo que ele se indexa ao dólar. Então, no mínimo 80% do patrimônio líquido dele, ele tem que investir em ativos atrelados ao dólar. Isso faz com que você fica indexado ao dólar sem precisar ter a moeda física. Então, vamos supor que você, hoje estamos aí com o dólar a 4,70, o dólar turismo, né? É incrível isso. E em julho desse ano, por exemplo, você vai lá para Disney. Só que você está com receio do dólar, quando você for para lá, tá a 5,50, por exemplo. Então, o que que você pode fazer? Você pode comprar um fundo cambial hoje, porque esses recursos que você atrelou no fundo cambial, eles estão indexados a um dólar a 4,70. E aí, com isso, se o dólar cair de 4,70, você vai perder dinheiro, porque nesse fundo você se indexou nesse valor. E se o dólar subir e for para R$ 6, por exemplo, maravilha. Esse investimento vai subir porque você está indexado a um dólar a 4,70. Então é assim que funciona o fundo cambial. Esse fundo do BTG Pactual, ele tem uma taxa de administração de 0,10 por cento ao ano, que é bem pequena, e tem uma aplicação inicial aí de R$ 500. Então, é muito acessível para que você esteja exposto ao dólar sem precisar ter esse papel moeda em casa, tá? Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra ou de venda, tem somente um caráter educacional, tá bom? É, temos também uma outra forma de dolarizar os investimentos que é por meio do IVVB11. Então, eu já dei uma palhinha para vocês do que é o IVVB11. Então, ele é o ETF que vai replicar os retornos em reais do S&P 500, que é o maior índice amplo americano. Então, você consegue estar exposto aos retornos do S&P 500 lá fora da Bolsa Americana aqui no Brasil por meio do IVB11. E além dele te propiciar os retornos que o S&P 500 traz, ele também te oferece uma proteção cambial, partindo do pressuposto que, para que ele invista lá fora, ele vai ter que fazer o câmbio de real para dólar para que isso surta efeito. Então, você tem naturalmente uma proteção cambial ao investir em IVB11. O próprio Tiuli é uma pessoa que usa bastante essa estratégia do IVB11, tá? E é sim interessante para quem está começando a olhar para o exterior aqui do Brasil, tá? Então, para quem está nesse start, faz muito sentido estar exposto ao IVB11 pela praticidade que ele vai te trazer, tá? Menos de R$ 150 você já consegue estar exposto aí ao IVB11. Ele tem uma taxa de administração de 0,24% ao ano, tá? É uma taxa relativamente aí baixa para você estar exposto no exterior e como é um ETF de renda variável, todo lucro que você tiver, você tem que pagar 15% em cima dele, tá bom? Ele não é como ações, por exemplo, que se você teve vendas com lucros até 20 mil no mês, você não paga nada, não é o caso, tá? Como é um ETF de renda variável, sobre todo o lucro que você tiver, você tem que pagar 15% de imposto, tá? Temos aqui um outro meio que o Tule também utiliza, que são os BDRs, tá? Então, os BDRs são o Brazilian Depositary Receipts. Então, eles são recibos de empresas que não têm o capital aberto aqui no Brasil. Eles têm o capital aberto lá no exterior, só que você consegue, de certo modo, comprar aqui do Brasil para replicar as variações que eles têm lá fora, tá? E aí nós temos dois tipos de BDRs, os BDRs patrocinados e os não patrocinados. Então, os patrocinados, eles são BDRs de empresas que elas quiseram estar aqui no Brasil. Então, tem uma vantagem de que ele é voltado para investidores em geral. Porque um BDR, em linhas gerais,
como os não patrocinados, eles são voltados somente a investidores qualificados. E o que é investidor qualificado? É aquele investidor que tem 1 milhão em investimentos ou tem alguma certificação profissional, tá? Então nós temos hoje 557 BDRs listados aqui na nossa bolsa brasileira, dos quais 4 deles é, são patrocinados, então eles são voltados para investidores em geral. Então tem o JP Investments, tem o da Biotoscana, que enfim está no processo de OPA aí, de fechamento de capital, tem esse PPLA Participations e tem o Wilson. Então esses são hoje os 4 BDRs, né? Então de 4 empresas do exterior que você consegue aqui do Brasil se expor sendo um investidor tradicional, tá? Agora, os outros BDRs, eles não são patrocinados. Então, por exemplo, se você quer se expor à Amazon, ao Facebook, ao Google, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, você tem que ser um investidor qualificado para fazer isso, tá? Você não consegue sendo um investidor comum. Então, de certo modo, você investir diretamente em empresas lá fora é limitado aqui do Brasil, tá? Só essas patrocinadas que são investidores, voltadas a investidores em geral. O resto são voltados para investidores qualificados. E além disso, você sofre um pouco quando você recebe dividendos, tá? Porque como essa empresa ela não é listada aqui no Brasil, ela está listada lá fora, a empresa que faz esse intermédio, né, dos retornos lá de fora aqui para o Brasil, ela cobra uma taxa para te trazer esse dividendo para cá, tá? Então, não é tão simples assim você investir direto em BDR, tá? Porque tem alguns custos aí que eles não são tão claros quando você investe, e por isso que eu, particularmente, gosto de investir diretamente lá fora, tá? Então, tem essa opção aqui que é de investir diretamente no exterior, então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, só recapitulando, de 4 formas que você consegue dolarizar os seus investimentos. Então, tem os fundos cambiais, que você consegue se indexar ao dólar, e está suscetível ali às oscilações dele. Temos o IVVB11, que é um ETF que você compra aqui do Brasil, ele é voltado para investidores em geral e vai replicar os retornos do S&P 500, que é o maior índice amplo americano, e você consegue fazer isso tranquilamente com menos de R$ 150. Temos os BDRs, que é você comprar diretamente ações americanas aqui do Brasil, tá? E temos as patrocinadas e as não patrocinadas, a grande maioria é não patrocinada, que é voltada só para investidores qualificados, e nós temos essa opção de investir diretamente no exterior, tá? E no exterior, particularmente, eu gosto de investir em ETFs, tá? Então, o VO, ele é um ETF que ele replica o S&P 500 também, tá? Assim como o nosso IVVB11 aqui. Só que qual é a diferença do VO para o IVVB11? Você está investindo diretamente no exterior, tá? A outra diferença é que a taxa de administração lá fora é muito baixa, é de 0,03 ao ano, enquanto do IVVB11 aqui no Brasil é de 0,24 ao ano. E tem também uma outra característica interessante. O IVVB11 ele recebe dividendo dos ativos que o compõem. Só que aqui no Brasil, os ETFs eles aplicam automaticamente na própria cota, tá? Então você não recebe esse dividendo. Já no exterior é diferente. De forma trimestral, os ETFs pagam dividendo e você, como investidor, recebe isso. Então, o VO, por exemplo, pagou 2,05 de dividend yield nos últimos 12 meses, tá? Então, são dividendos em dólar que você, investidor, recebe, tá? Então, isso é bem interessante. Só para vocês terem uma noção, as top 10 empresas aí que compõem o VO, que enfim, replica o S&P 500. Temos aí a Microsoft liderando, seguidas da Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, que é o Google, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, JP Morgan, Johnson Johnson e Visa, tá? Tem inúmeras outras empresas, você clicando aqui, você consegue dar uma olhada em todas as outras empresas. Tem aqui, ó, AT&T, Bank of America, ExxonMobil, Walt Disney, Coca-Cola, Chevron, PepsiCo, Wells Fargo, Adobe, Citigroup, Walmart, enfim, você está exposto a inúmeras empresas e empresas de primeira linha, tá? Por isso que é legal você estar exposto no exterior e particularmente gosto de fazer isso diretamente, tá bom? Então o VO é uma opção para estar exposto direto do exterior no S&P 500. E também lá fora, esse mercado de ETFs ele é gigantesco.
tá? E eu vou dar aqui uma palhinha para vocês de um outro exemplo, que é o NOBL. Ele é um ETF que ele tem uma característica de ser Dividend Aristocratic. Então, ele tem como base empresas que pagaram dividendo nos últimos 25 anos e dividendos de forma crescente. Ou seja, são empresas de valor, porque se elas conseguiram repartir dividendo nos últimos 25 anos em que nós tivemos aí crise lá em 97, crise na Rússia e lá no Golfo Asiático, nós tivemos a bolha do ponto .com nos anos 2000, tivemos o ataque de 11 de setembro em 2001, tivemos a queda do subprime lá em 2008 e ainda assim são empresas resilientes que conseguiram entregar dividendos nesses períodos, tá? Então quer dizer, ela consegue ser lucrativa mesmo em cenários de crise, tá bom? Então aqui mostra um pouco da descrição desse ETF, tá bom? Então eles fazem um filtro dentro do S&P 500 de empresas que aumentaram, tá vendo? Increased the dividend payment, então o pagamento de dividendo por pelo menos 25 anos. Então são empresas aí bem antifrágeis, por assim dizer. E aqui você consegue acompanhar um pouco do histórico dela, acompanhar um pouco do histórico de retorno, tá? Lembrando que isso daqui é anualizado, então, por exemplo, os últimos 5 anos o NOBL pagou aí, remunerou anualizado 8,69, tá bom? Ele tem uma taxa de administração um pouquinho maior, que é de 0,35. Ele começou em 2013, tá? Então, em outubro de 2013 foi quando começou esse ETF. Ele tem 75 bilhões de dólares sob gestão e o número de companhias que compõem ele são 65. Então, isso que é legal, ele faz um filtro dentro do S&P 500 e das 500 ações ficam só 65 que contemplam esse filtro que ele colocou aí, que são empresas que pagaram dividendo de forma crescente por pelo menos 25 anos, tá bom? Então, esses são alguns exemplos aqui de investimentos no exterior. Eu vou trazer mais opções nos próximos vídeos, tá bom? Eu espero ter ficado claro, galera, tudo isso para vocês sobre o investimento no exterior, sobre a importância de dolarizar os nossos investimentos, sobre a importância de diversificar, não só em ativos aqui no Brasil, né? Então, putz, eu vou comprar aqui no Brasil, eu vou comprar ações, fundos imobiliários e ETFs aqui do Brasil. Beleza, você está diversificado, mas você corre ainda o risco Brasil. Agora, quando você diversifica para o exterior, quando você dolariza os seus investimentos, seja por meio de um fundo cambial, para você estar exposto à variação do câmbio, seja você comprando um IVB11 para estar exposto aos retornos do S&P 500 aqui do Brasil, seja comprar até BDRs, que é comprar as ações americanas, ou mesmo investindo diretamente no exterior, isso é importante porque você consegue dolarizar aí os seus investimentos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui. Se você não é inscrito no canal do conhecimento, se inscreva também. E se tem alguma sugestão de tema para que eu venha abordar aqui com você, deixe aqui nos comentários. Se você já investe no exterior, coloque aqui embaixo qual que é a sua ação ou o seu ativo preferido. É isso, obrigado por assistirem até aqui e semana que vem tem mais conteúdo. Tamo junto.